Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado coração de Maria, sede nosso refúgio e o caminho conduz até Deus. Glorioso São José, rogai por nós. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então no nosso 11º dia de preparação para a consagração à Nossa Senhora e, justamente, como vimos ontem, a devoção à Nossa Senhora é o maior e principal meio para vencermos o espírito do mundo. O Padre Daye nos propõe meditarmos durante 3 dias sobre a devoção à Nossa Senhora. Então, ontem foi o primeiro e hoje continuaremos refletindo um pouco sobre a importância da devoção à Nossa Senhora para vencermos o espírito do mundo. Então, aqui, o tema de hoje, iremos analisar a mulher e a serpente. Por quê? Porque se nós queremos, de fato, nos esvaziarmos do espírito do mundo e nos dedicarmos a uma sincera devoção à Nossa Senhora, nós precisamos ver, primeiramente, como que a mulher prometida por Deus, Nossa Senhora, ela é inconciliável com o inimigo de Deus, que é o demônio. E aqueles que querem se entregar a ela e seguir ela, também devem abraçar, né, essa inimizade que foi estabelecida por Deus entre ela e a serpente. Então, obviamente, a primeira inimizade que a gente já encontra em Nossa Senhora contra o demônio vem de sua Imaculada Conceição. Porque aquilo que a gente vê em Gênesis 3, versículo 15, colocarei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe armarás ciladas ao calcanhar. Então foi aquela promessa de Deus de enviar uma mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Então aqui o Padre Daye diz o seguinte: Maria será, pois, a nascida inimiga de Satanás. Ela ainda não existe e Deus já a predestinou a esse papel. Ela começará a desempenhá-lo no instante mesmo em que começar a existir. Ela será a inimiga de Satanás desde o momento de sua concepção, que contrastará, assim, com a dos outros descendentes de Adão e Eva. Eles serão concebidos no pecado, a concepção de Maria será imaculada. Então aqui vale a pena ressaltar aquilo que diz o apóstolo São Tiago, capítulo 4, versículo 4. Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então isso quer dizer que ser amigo de Deus é sinônimo de ser inimigo do mundo e do demônio e vice-versa. Ou seja, essa inimizade de Nossa Senhora com a serpente infernal é uma consequência lógica de sua amizade singular com Deus. Então, desde sua concepção, Nossa Senhora já estava na amizade com Deus. E o fato de estar em amizade com Deus já é, por si só, um estado de inimizade com o demônio. Então, essa amizade única com Deus, desde sua conceição, é incompatível com uma amizade com o demônio. Como diz Nosso Senhor, ninguém pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Não há como ser os 2 ao mesmo tempo, amigo de Deus e amigo do demônio. Então, Nossa Senhora, ela tem essa missão de esmagar a cabeça da serpente, e essa missão já começou desde o momento da sua existência, desde o momento da sua concepção. E ali, sendo amiga de Deus, plena de graça, unida a Deus desde sempre também, ela já era inimiga do demônio. Então, aqui a gente vai ver o modo como Deus estabeleceu Nossa Senhora como a declarada inimiga do demônio. Então, a primeira coisa que a gente vê é o modo como Deus quis que Nossa Senhora fosse uma reparação daquilo que Eva fez. Por isso que muitos padres da igreja já chamavam Nossa Senhora de Nova Eva. Como assim?
É interessante porque a gente percebe na Sagrada Escritura que Deus ele quis, de certa forma, triunfar sobre a maldade do demônio, como que passando pelos mesmos meios dos quais ele se serviu para tentar derrubar a humanidade. Então, se por um lado teve um madeiro, né, a árvore ali do Jardim do Éden, um madeiro que estava associado à perdição de Adão e Eva, porque foi desse madeiro que eles pegaram o fruto proibido. Então, no Novo Testamento, para salvar o homem, Deus vai se servir de um outro madeiro, a cruz. Então, é como diz uma famosa frase de um hino que a gente canta durante a Semana Santa: Ars utaratem faleret, ou seja, Deus quis destruir a arte do demônio com uma outra arte. Então, se por um lado, para derrubar o mundo, o demônio se serviu de uma mulher, para salvar o mundo também Deus quer se servir de uma outra mulher. E a gente percebe como que Deus quis, de fato, fazer de Nossa Senhora um paralelo com Eva. Como que a gente percebe isso? Para derrubar a humanidade, um anjo caído, ou seja, um demônio, a serpente, falou com Eva. Para salvar a humanidade, um outro anjo, um anjo do céu, veio falar com Nossa Senhora. Por um lado, Eva deu ouvidos às palavras do anjo caído. Por outro lado, Nossa Senhora deu ouvidos às palavras do anjo do céu. A serpente fala mentiras para Eva. O anjo, né, do céu anuncia a verdade para Nossa Senhora. Eva, né, a mulher, segue as palavras da serpente. Nossa Senhora segue as palavras do anjo. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Adão e Eva, depois do pecado, se escondem de Deus, lá no Jardim do Éden. Mas Nossa Senhora, depois de ter consentido ao plano de Deus, é Deus quem vem se esconder nela. Adão e Eva são expulsos da convivência com Deus. Eles foram mandados embora do paraíso. Mas Nossa Senhora, ela se torna o templo de Deus, a casa de Deus. O Senhor é contigo. Então aqui, por um lado, a gente vê claramente que Deus quis que Nossa Senhora fosse uma reparação daquilo que Eva fez. E a gente percebe o seguinte também. Deus tinha prometido uma outra mulher que viria, né, para esmagar a cabeça da serpente. Mas no Antigo Testamento, muitas mulheres acabavam sendo também, naquilo que elas tinham de belo e santo, uma imagem daquilo que viria a ser essa mulher. E quando o anjo Gabriel diz para Nossa Senhora, e também Santa Isabel diz para ela, bendita sois vós entre as mulheres, é interessante porque essa saudação a gente só encontra 2 vezes no Antigo Testamento. Só 2 mulheres recebem esse elogio no Antigo Testamento. Uma é elogiada por Débora, no cântico dela. A gente encontra isso em Juízes, capítulo 5, versículo 24 ao 27. Eu vou ler. Ela diz o seguinte: Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Eber, o Quenita. Entre as mulheres da tenda seja bendita. Ao que pediu água, ofereceu leite, serviu nata em taça nobre. Com uma das mãos segurou o prego e com a outra o martelo de operário, e malhou Císara, espedaçando-lhe a cabeça, e esmagou-lhe a fonte e a transpassou. Aos seus pés ele vergou, tombou, ficou. Aos seus pés ele vergou, tombou. Onde vergou, ali tombou, abatido. Então a primeira mulher que a gente encontra ali, que é elogiada dessa forma no Antigo Testamento, foi uma mulher que venceu o inimigo do povo ali de Deus, destruindo ele pela cabeça. Ela pegou um prego e matou ele, colocando esse prego na cabeça dele. Agora aqui, uma segunda mulher que é elogiada, com esse mesmo elogio. Judite, capítulo 13, versículo 23 ao 25. Osias, príncipe do povo de Israel, acrescentou: Minha filha, tu és bendita do Senhor Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Bendito seja o Senhor, Criador do céu e da terra, que te guiou para cortar a cabeça de nosso maior inimigo. Ele deu neste dia tanta glória ao teu nome, que nunca o teu louvor cessará de ser celebrado pelos homens, que se lembrarão eternamente do poder do Senhor. Ante os sofrimentos e angústias de teu povo, não poupaste a tua vida, mas salvaste-nos da ruína em presença do nosso Deus. Então, quando a gente vê o anjo Gabriel e Santa Isabel
dando esse tipo de elogio para Nossa Senhora, nesse contexto em que a gente se lembra, como plano de fundo, ali do pecado de Adão e Eva, no Jardim do Éden, é como se, naquele momento, Deus estivesse dizendo: a mulher que eu prometi que iria vir para esmagar a cabeça da serpente é essa mulher. Então, a única que recebeu esse elogio, né, no Novo Testamento foi Nossa Senhora, e as referências de pessoas que receberam esse elogio no Antigo Testamento eram sempre de alguém que tinha vencido o inimigo de Deus, o chefe dos inimigos de Deus, pela cabeça. Né? Então, uma cortou a cabeça, a outra colocou um prego, e aqui Nossa Senhora vem esmagar a cabeça da serpente. E aqui tem um comentário interessante do padre Tanqueray, no livro Para Formar Almas Santas. Conclui-se então a ideia de que Maria ocupa, na ordem da nossa salvação, o mesmo lugar que Eva na nossa queda espiritual. Assim como Eva cooperou com Adão na nossa ruína, assim Maria colabora com Jesus na nossa redenção. Então, isso nos faz entender melhor o poder que Nossa Senhora tem contra o demônio. Então, poder particularmente visível contra as heresias. É aquilo que a Igreja diz para Nossa Senhora: sozinha destruístes todos os erros e heresias. Ou seja, onde Nossa Senhora chega, o demônio é esmagado. Onde Nossa Senhora chega, ele perde. Né? Ele perde pela cabeça porque os planos dele são destruídos. Então aqui é interessante a seguinte história. A gente sabe que o Rosário, né, o Santo Rosário, foi uma devoção que Nossa Senhora ensinou para São Domingos de Gusmão, e num contexto em que fica muito claro esse modo como Nossa Senhora esmaga a cabeça da serpente. Então aqui, uma breve história do Rosário que é contada por São Luís, no seu livro O Segredo do Rosário. Ele conta o seguinte: vendo São Domingos que a gravidade dos pecados dos homens estava obstruindo a conversão dos albigenses, era uma heresia gnóstica, adentrou-se numa floresta perto de Toulouse, uma cidade na França, onde orou incessantemente por 3 dias e 3 noites. Durante este tempo, ele não fez nada a não ser chorar e fazer duras penitências a fim de apaziguar a ira do poderoso Deus. Ele se utilizou de disciplina tão drástica que seu corpo estava dilacerado e finalmente caiu em coma. Nesta hora, Nossa Senhora apareceu-lhe, acompanhada de 3 anjos, e lhe disse: querido Domingos, você sabe de que arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? São Domingos respondeu: ó, minha senhora, vós sabeis bem melhor do que eu, pois, depois de vosso Filho Jesus Cristo, vós tendes sido sempre o principal instrumento de nossa salvação. Nossa Senhora respondeu-lhe: quero que saibas que a principal peça de combate tem sido sempre o saltério angélico, que é uma outra forma de chamar o rosário, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Assim, quero que alcances estas almas endurecidas e as conquiste para Deus com a oração do meu rosário. Então é por meio do rosário que Nossa Senhora deu forças para São Domingos vencer essa heresia. Por mais que ele estivesse se esforçando por muito tempo contra essa heresia, depois da devoção ao Santo Rosário, ele conseguiu finalmente vencer ela, o que mostra o poder de Nossa Senhora contra tudo aquilo que se opõe a Deus, inclusive contra o espírito do mundo. Temos também a história de Davi e Golias. Alguns santos gostavam de comparar o Rosário com a história de Davi e Golias, por quê? Porque Davi, ele venceu Golias, que era um gigante, um guerreiro muito forte, com uma coisa muito simples, uma pedrinha. Então também o rosário, por assim dizer, tem várias pedrinhas com as quais nós vencemos a maldade do demônio, os seus planos e ele, de uma forma geral. Então, digamos que o Golias na nossa vida é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ou então a soberba da vida, enfim. Nós temos algum problema, algum pecado em particular, e a gente às vezes tem medo de enfrentar ele. O que vai ser essa nossa pedrinha com a qual a gente vai vencer esse grande Golias? Vai ser justamente o Santo Rosário, bem rezado, obviamente. Então, é aquilo que Nossa Senhora disse em Fátima: por fim, o meu imaculado coração triunfará.
Então, se nos falta forças diante de tantas derrotas, diante do mundo e sua sabedoria, recorramos a Nossa Senhora, refúgio dos pecadores, a fim de obtermos por ela a graça da vitória contra o mundo, o demônio e a carne. Aquilo que diz a Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Então, se nós estamos sendo derrotados pelo espírito do mundo, a quem devemos nós recorrer? A Nossa Senhora, porque é justamente ela quem esmaga a cabeça da serpente. Então aqui tem um belo texto de São Bernardo de Claraval, onde ele mostra que, de fato, se recorremos a Nossa Senhora em todas as nossas necessidades, sairemos sempre vitoriosos e vitoriosos contra o demônio. É Nossa Senhora quem esmaga a cabeça da serpente de qualquer forma em que ela esteja se infiltrando, seja numa alma, seja numa sociedade, seja onde for. E aqui São Bernardo de Claraval diz: pecador, quem quer que sejas, ainda que estejas com o pé no abismo, ainda que o desespero tenha invadido teu coração, olha para Maria, pensa em Maria. Se levantarem os ventos das provações, se tropeçares com os escolhos da tentação, olha para a estrela, chama por Maria. Se te agitarem as ondas da soberba, da ambição ou da inveja, olha para a estrela, chama por Maria. Se a ira, a avareza ou a impureza arrastarem violentamente a nave da tua alma, olha para Maria. Se perturbado com a memória dos teus pecados, confuso ante a fealdade da tua consciência, temeroso ante a ideia do juízo, começares a afundar-te no fosso da tristeza ou no abismo do desespero, pensa em Maria. Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria. Não se afaste, Maria, da tua boca, não se afaste do teu coração. E para conseguires a sua ajuda intercessora, não te afastes tu dos exemplos da sua virtude. Não te extraviarás se a segues, não desesperarás se a invocas, não te perderás se nela pensas. Se ela te sustiver entre as suas mãos, não cairás. Se te proteger, nada terás a recear, não te fatigarás se ela for o teu guia. Chegarás felizmente ao porto se ela te amparar.